Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Nilton Boaz e estarei dando início à nossa aula de Anatomia Geral. Nesta aula trataremos de termos e planos anatômicos. Bem, como conceito, a gente vai ter que a anatomia deriva do grego, onde ana significa partes e tomei significa cortar. Então, o termo anatomia significa cortar separando em partes. Podemos ainda ampliar esse conceito dizendo que anatomia é a ciência que estuda a forma, a estrutura do corpo, que também pode ser chamado de morfologia. E aí é interessante entender que nesses estudos desses anatomistas no passado, muitos desses termos levam o nome da pessoa. E a essa classificação, quando leva o nome do seu descobridor, a gente chama então de epônimos. Então, o que é que vem ser os epônimos? São denominação de estrutura derivado do nome próprio do seu descobridor, que pode ser ligado a um órgão ou mesmo a um acidente específico de um osso ou na anatomia de forma geral. E durante esses estudos, né, a gente vai ter alguns anatomistas que são muito importantes no nosso estudo de anatomia, tanto para concurso como de forma geral, mas principalmente para os concursos. Então a gente vai ter que Herófilo de Alexandria é o pai da anatomia clássica. Então muitas questões de concurso ele vem trazendo esse conceito, né, e vem dizendo que Herófilo é pai da anatomia. E aí a gente tem que estar atento, né, ao enunciado dessa questão para a gente pontuar nesse concurso. Então, Herófilo é considerado o pai da anatomia clássica. Ele classificou os nervos como sensitivos e motores, reconheceu que o cérebro é a sede da inteligência e o centro do sistema nervoso do ser humano. Então, Herófilo, né, ele teve todo esse estudo que veio no seu compêndio falando sobre isso. Um outro anatomista que junto a Herófilo estudou o corpo humano foi o Erasístrato de Chio, um anatomista que esteve acompanhando o Herófilo, né? Porém, o Erasístrato, a pesquisa dele era muito voltada para a fisiologia. Por isso, ele é considerado o pai da fisiologia. Entretanto, se no seu concurso, nas alternativas de uma questão, não tratar de Herófilo, mas tratar de Erasístrato como pai da anatomia, você pode marcar que essa questão não vai estar errada. Certo? Então, o pai da fisiologia é Erasístrato e o pai da anatomia clássica é, então, Herófilos, né? Com o decorrer do tempo, surgiu novos anatomistas, né? E aí vem, então, o compêndio de Andrés Vesalius. O que Andrés Vesalius fez? Ele formulou esse compêndio, onde tem o nome de Humani Corporis Fabrica, né? Um compêndio de anatomia, onde ele estudou por vários anos, né, os cadáveres, né? Descreveu detalhadamente toda essa sua descoberta nesse compêndio. Porém, o Andrés Vesalius é considerado, então, o pai da anatomia moderna. Então, se cair em concurso pai da anatomia moderna, nós temos que lembrar que ele é Andrés Vesalius, o pai da anatomia moderna. Normalidade e alterações da normalidade. A gente sabe que o indivíduo ele se difere um do outro, né? E alguns vão ter alterações acentuadas que prejudicam a funcionalidade do órgão, né? Ou mesmo de toda uma estrutura do corpo. E existem aqueles que têm alterações
que não alteram então, nessa funcionalidade. Então, o que é o indivíduo dito normal? É aquele indivíduo que é observado frequentemente, né? E estatisticamente falando, é um indivíduo de estrutura dentro de uma curva de normalidade. Então, é um indivíduo que, estatisticamente, ele tem todos os aspectos normal, né, em uma determinada população, não diferenciando dos demais, certo? E aí a gente tem um termo também chamado de variação anatômica. Cai muito em concurso essas comparações, né? As questões trazendo essas comparações. Então, o que é variação anatômica? A variação anatômica é quando há uma diferença morfológica que não acarreta prejuízo funcionais, né, ao órgão ou ao indivíduo. Então, isso é uma variação anatômica. A exemplo de variação anatômica, a gente tem na artéria braquial, que a bifurcação dela pode acontecer mais ou menos a nível axilar, mas acontece na fossa cubital também, né, no cotovelo, essa bifurcação da artéria braquial, certo? Então, isso é uma variação anatômica. É normal ela se bifurcar bem no cotovelo, bem na fossa cubical, né? Entretanto, pode ser que aconteça mais acima, mais a nível ali da axila. Anomalias. Então, a gente ainda tem outros termos, né? Anomalias, que são alterações morfológicas, onde há prejuízo funcional ao indivíduo. Então, nas anomalias, há um prejuízo funcional ao indivíduo. Pode ser congênita, como nascimento, sem um dos membros, ou adquirida, por exemplo, nos casos de amputações, certo? E aí a gente vai ter, dentro dessas alterações da normalidade, a monstruosidade. O que é essa monstruosidade? São as alterações que não são compatíveis com a vida, ou seja, são alterações em que o indivíduo, tendo ela, não é compatível para ele viver o resto da vida dele, né? E aí, como exemplos, a gente vai ter a anencefalia, a malformação rara, característica pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana, né? Então, isso é uma monstruosidade que é incompatível com a vida, né? Tornando impossível que esse indivíduo viva a vida dele após o nascimento. A gente vai ter a divisão anatômica. E aí, dentro dessa divisão, a gente traz, então, duas classificações, que vai ser segundo a observação. E dentre a segunda observação, a gente vai ter que nós temos a anatomia microscópica ou histológica, a gente tem a anatomia macroscópica e a anatomia mesocóspica. A anatomia macroscópica estuda as estruturas, né, que podem ser observadas a olho nu, por meio da dissecação, podendo ou não utilizar os recursos tecnológicos. Existem duas formas de estudar, então, a anatomia macroscópica. A anatomia sistêmica, que a gente pode estudar através de um conjunto do sistema, e também de forma topográfica. Então, a divisão macroscópica ela vem também trazer essa outra subdivisão dentro dela. A anatomia sistêmica e a anatomia topográfica. Já na anatomia microscópica, é aquela que vai estudar, né, o órgão a nível mais aprofundado, né, através de microscópio. Então, a gente vai conseguir ver as estruturas celulares, né, através desse estudo. É um estudo mais minucioso. E aí a gente usa outros recursos tecnológicos, né, para ter uma melhor visão dessas estruturas, microscopicamente. E uma outra classificação que faz a anatomia é segundo o método de estudo. Então, segundo o método de estudo, a anatomia ela vai ser dividida em anatomia sistêmica, anatomia topográfica, ou também chamada de anatomia regional, anatomia radiográfica,
anatomia de superfície, anatomia seccional e anatomia comparada. Conceituando essa divisão, a gente vai dizer que a anatomia sistêmica estuda os diferentes sistemas, como o próprio nome diz, que atuam em conjunto para realizar suas funções mais complexas, focando apenas nas estruturas que a compõem. E aí a gente vai ter também a anatomia topográfica, que estuda as estruturas anatômicas presentes em uma determinada região, independente do sistema orgânico a qual ela pertence. Então a gente vai estudar a anatomia topográfica somente aquela estrutura. Anatomia radiológica. Como o próprio nome diz, é um estudo do corpo humano através das imagens radiológicas, que usa aí diversos meios, de processo tecnológico de imagem. A gente vai ter a anatomia seccional, que estuda as estruturas anatômicas por meio de secção variada. Anatomia comparada. A anatomia comparada, como o próprio nome diz, ela estuda a anatomia do ser humano comparando com as morfologias dos animais. Então, a anatomia comparada, ela traz esse estudo aí. Anatomia biotipológica. Estuda o indivíduo a partir dos seus biótipos de cada espécie. Princípios gerais da construção corpórea. O corpo humano, de acordo com alguns princípios fundamentais de construções, é organizado então na antimeria, metameria, paquimeria e estratificação. Então, o corpo humano, quando a gente vai estudar o corpo humano, a gente tem que lembrar desses termos, desses meios de estudar a estrutura do corpo nessa organização. A grande maioria dos seres vivos possui uma simetria bilateral, ou seja, um plano sagital que vai dividir o corpo em lados direito e esquerdo, certo? E para essa divisão de partes iguais, a gente chama de antímeros, Antímeros. Os antímeros é quando a gente tem um determinado corpo que a gente divide ele em partes iguais, lado direito e esquerdo. Como conceito de antimeria, a gente tem que ela estuda os planos transversais que seccionam o corpo em segmentos semelhantes, denominado de metâmeros. Metameria, metâmeros, a gente faz essa comparação e quando está na questão fica mais fácil a gente não errar a alternativa correta. Antimeria estuda a simetria bilateral do corpo ou do ser vivo, dividindo ele em lado direito e esquerdo pelo plano sagital. A essa divisão em metades iguais a gente chama de antímeros. Então, antimeria e antímero. Então, a gente tem que ligar esses dois termos, porque quando cair na questão, a gente saber qual é o conceito de quem. Por exemplo, de metameria e antimeria. Paquimeria. A paquimeria, ele estuda a divisão do corpo em dois tubos, denominado de paquímero ventral ou visceral e dorsal ou neuronal, formado pela cavidade craniana e o canal vertebral. Então, a paquimeria ela vai estudar através dessa concepção. E aí a gente vai ter a estratificação, que estuda o corpo por meio das camadas que ele tem, dos estratos sobrepostos uns aos outros, como os anéis da cebola, que a cebola é formada nesse sentido, por estratificação, até chegar na parte superficial que a gente vê ela recoberta por uma camada, protegendo as demais. Posição anatômica. Posição anatômica. Posição anatômica. Como forma de facilitar os estudos do corpo humano, foi adotada então a posição anatômica no mundo para o estudo de todas as estruturas do corpo humano.
E aí, essa posição anatômica se refere ao indivíduo em pé, olhando para frente, para o horizonte, com os membros superiores ao longo do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente e os membros inferiores juntos e o pé voltado para frente. Então, essa é a posição anatômica. Os estudos dos planos transversais que seccionam o corpo e segmentos semelhantes são denominados, então, de metâmeros, como nós já vimos em assuntos anteriores. Então, essa aqui é a posição anatômica, o indivíduo em pé, olhar para o horizonte, pés direcionados para frente, palma da mão voltada para frente, com os membros superiores junto ao corpo. Por outro lado, os estudos podem ser encontrados, ou os pacientes podem ser encontrados em qualquer posição. Por exemplo, decúbito supino ou deitado, de bruço também. Decúbito ventral, que quer dizer deitado de bruço para baixo. Decúbito lateral, onde você vai olhar o paciente deitado de lado. A partir disso, todas as descrições do corpo humano se referirão à posição anatômica, qualquer que seja a situação específica para o assunto analisado. Aí a gente vai ter os termos de posição. São os termos que definem a situação relativa entre a estrutura anatômica. Por exemplo, ventral, deitado sobre o ventre, anterior, em posição anterior, posterior, dorsal, atrás, posterior ao lugar, superior, localizado acima, inferior, localizado abaixo, cranial, mais próximo da extremidade superior do tronco, em direção ao crânio. Então, são posições, são termos de posição que é relativo à estrutura anatômica. Caudal, mais próximo das extremidades inferiores do tronco, caudal em latim quer dizer cauda. Medial, em direção ao plano sagital mediano. Lateral, longe do plano sagital mediano. Proximal, localizado mais próximo ao tronco, ao ponto de origem, ou à raiz também pode ser dito assim. Distal, localizado mais longe do tronco, do ponto de origem, mais longe da raiz. Superficial, mais próximo da superfície. Profundo, mais longe da superfície. Externo, mais distante do centro de um órgão. Interno, perto dentro de um órgão. Axial, localizado em um eixo, um eixo axial. Ipsilateral, homolateral, é o mesmo lado do corpo, ao mesmo lado do corpo. Contralateral, da metade oposta do corpo. Unar, do lado da una. Por exemplo, osso medial do antebraço. Fibular, do lado da fíbula. Sural, pertence ao relativo de Bezerro. Termos combinados. Ele surge da combinação que é feita para indicar uma situação ou direção. Por exemplo, superolateral indica em direção à parte encefálica ao longe do plano médio. Inframedial indica caudalmente em direção ao plano médio. Planimetria. Planimetria é a disciplina que estuda a localização correta de uma estrutura anatômica e um certo sítio ou compartimento corporal. Além disso, de relacionar corretamente uma estrutura vizinha, denominada de sintopia. Primeiramente, deve-se entender que os órgãos, assim como todos os nossos todo o nosso mundo físico são tridimensionais, portanto, devemos vê-lo de lado, de frente, por trás, angulado e etc. Os 4 planos anatômicos mais tradicionais e mais utilizados no dia a dia na anatomia, tanto radiológica como qualquer outra anatomia,
né? A gente vai ver mais para frente. Dentre eles, a gente traz então as comparações geométricas. São usadas vários eixos e planos com referência. Os mais importantes são aqueles que são orientados perpendicularmente entre si, também chamado de ortogonais. Aí a gente vai ter os planos de secção. Os planos de secção são paralelos ao plano de delimitação e podem cortar o corpo em 3 diferentes direções. Estes planos são comumente usados nos livros e atlas para descrever as secções do corpo, de órgão ou de estrutura anatômica. Pode-se identificar os seguintes planos de secção. Então, o plano de secção, a gente vai ter o plano sagital mediano, que é um plano vertical que divide o corpo do indivíduo em 2 metades aparentemente semelhantes, que a gente vai chamar de antímeros, direito e esquerdo. Os planos sagitais são paramedianos ou parasagital, são aqueles planos de secção do corpo feito paralelamente ao plano mediano. Planos coronais ou frontal são todos aquelas secções paralelas ao plano ventral ou dorsal, que divide o corpo do indivíduo em 2 partes, na parte anterior, que a gente chama de ventral, e outra posterior, que a gente pode chamar também de dorsal. Os planos horizontais são planos transversais, perpendiculares às verticais, que divide o corpo em uma parte superior e outra inferior. A gente vai ter também os planos de delimitação. Na posição anatômica, o corpo pode ser delimitado por planos imaginários, tangentes à sua superfície, formando um sólido geométrico do tipo paralelepípedo. É como se o corpo estivesse dentro de uma caixa, cujas paredes encostam nas suas extremidades. Pode-se, então, indicar os seguintes planos de delimitação. Então, os planos de delimitação, a gente vai ter um plano anterior ou ventral, passa paralelamente ao abdômen. A gente vai ter o plano posterior ou dorsal, que vai passar paralelamente ao dorso. A gente tem o plano lateral direito e esquerdo, que passam paralelamente a cada lado do corpo. A gente vai ter o plano horizontal superior, que tangencia ali a cabeça, e o plano horizontal podálico ou inferior, que passa junto à planta do pé. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue, então, ver essa caixa, né? Do lado direito, a gente tem a caixa aqui e os planos que delimitam, né? Então, a superfície superior da caixa, que fecha a caixa, é o plano horizontal superior, e o que fecha a parte inferior da caixa é o plano horizontal inferior. Aí a gente tem o plano ventral, o lado anterior da caixa, vai passar nessa imagem que passa na ventral aqui da imagem, e tem o posterior que vai passar aqui na parte dorsal da imagem. Nessa outra imagem aqui, a gente observa aqui um plano mediano, cortando aqui a cabeça em lado direito e esquerdo. Aqui no amarelo a gente tem um plano coronal ou frontal, cortando essa cabeça em lado anterior e posterior. Aqui a gente tem em azul o plano sagital, que ele passa paralelo ao plano mediano. E a gente tem um plano transversal, que corta aqui a imagem em lado superior e inferior. A gente também tem os eixos do corpo, né? Os eixos do corpo são linhas imaginárias que atravessam o corpo e que estão contidas dentro de um plano de secção. Pode-se identificar os seguintes eixos nas 3 direções. Então, a gente vai ter o eixo sagital, que é um eixo que vai do centro do corpo ao plano ventral, e do centro do plano dorsal, ou seja, é um eixo que vai de frente ao dorso.
está dentro dos planos de secção frontal e liga ao plano de delimitação cranial e podálico. Eixo longitudinal é o eixo que vai do centro do corpo ao plano superior e do centro do plano inferior, ou seja, é o eixo que vai da cabeça aos pés. Então, o eixo longitudinal ele vai da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça. Eixo transversal, que vai do centro do corpo à lateral esquerda e do centro da lateral direita, ou seja, é um eixo que vai do lado ao outro do corpo. Plano de secção, os cortes de secção do corpo humano, de certa forma, vertical, horizontal ou oblíqua, em vários planos. Então, aqui eu tenho essa imagem demonstrando, né, esses planos. Então, eu tenho um eixo sagital, ele entra na anterior e sai na posterior. O eixo transversal, ele entra na direita e sai na esquerda. E o eixo longitudinal é esse eixo que vem da parte da cabeça para a parte podálica ou da parte podálica para a parte encefálica. Nessa imagem aqui a gente demonstra o plano mediano. Um plano mediano divide o corpo aqui em lado direito e esquerdo. Tem o plano frontal, que vai dividir esse corpo em lado anterior e posterior. Tem o plano transversal, que vai dividir então esse corpo em lado superior e lado inferior. Aqui eu tenho o plano oblíquo, então é um plano que forma um ângulo com os planos sagital, coronal e horizontal. O plano oblíquo ele também corta o corpo em lado superior e inferior, mas com uma angulação. Então, isso aqui são as imagens dos planos que a gente pode observar. Os planos em vermelho é o plano mediano. O plano em azul é o plano frontal ou coronal, que divide o corpo em lado anterior e posterior. O amarelo é o plano transverso, que vai dividir o corpo em lado superior e inferior. O laranja é o plano sagital para mediano, que vai passar paralelamente ao plano mediano, dividindo o corpo em dois lados também. E aqui nessa outra imagem do lado direito, a gente observa os eixos, né? Então eu tenho o eixo 1, que vai do frontal para o dorsal, ou vice-versa, do dorsal para o frontal. O eixo 2 é o eixo transversal, que vai do lado direito para o lado esquerdo, ou vice-versa. E o terceiro é o eixo longitudinal, que vai da região podálica para a região encefálica ou da região encefálica para a região podálica. Tem outras classificações também de termos usados na anatomia e na prática clínica, né? Por exemplo, anterior a outra estrutura, posterior atrás de uma outra estrutura, superior em cima, acima de outra estrutura, inferior abaixo de outra estrutura, profundo distante da superfície de uma determinada estrutura, superficial perto da superfície, medial ao plano mediano sagital, lateral longe do plano medial, proximal perto a uma determinada estrutura, distal distante de uma determinada estrutura, contralateral, né, mais lateral a outra estrutura. Então aqui eu tenho a imagem que demonstra que eu tenho um plano mediano, que divide essa imagem aqui em lado direito e esquerdo. Eu tenho o lateral, está na posição anatômica, tudo que está ao lado, por exemplo, para o lado do meu polegar vai ser lateral. E a gente tem proximal e distal indicando aqui nas imagens. Superior e inferior também. Mais uma vez a imagem aqui demonstrando os planos. Divisão do corpo, né? Então o corpo ele vai estar dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros, né? Então essa é a divisão básica do corpo.
E a gente tem então que memorizar essa divisão. Então, a divisão do corpo humano, como já foi dito, ele se divide então em cabeça, pescoço, tronco e membro. Já os troncos, ele vai ter uma subdivisão que lá vai estar inserido, no tronco vai estar inserido o tórax, o abdômen, a pelve e o dorso. Já os membros, né, a gente vai ter os membros superiores e os membros inferiores. Divisão dos membros superiores. Então, no membro superior, a gente vai ter raiz e parte livre. Quem é a raiz do membro superior? São os ombros, né? Então, a raiz do membro superior são os ombros. Já a parte livre dos membros superiores são os braços, os antebraços e as mãos, né? E as mãos. Membros inferiores. Quem é a raiz do membro inferiores? A raiz dos membros inferiores são os ossos do quadril. E a parte livre, né? A parte livre dos membros inferiores são as coxas, as pernas e os pés. E aí a gente vai ver como isso cai na prova do concurso. Então, questão 1. Uma outra denominação para o plano transverso é. Então, uma outra denominação para o plano transverso é a letra C, transversal. Muito tranquilo. Questão 2. O termo anatômico derivado de nomes próprios recebe o nome de. Então, se eu tenho um termo anatômico que é derivado do nome próprio, vai ser os epônimos, né? Os epônimos. Em geral, a artéria braquial divide-se na fossa cubital. Entretanto, em alguns indivíduos, essa divisão ocorre ao nível da axila, sem que ocorra perda funcional. A esse tipo de ocorrência dá-se o nome de. Então, se eu tenho uma divergência da normalidade, né? Onde um órgão, como exemplo, a artéria braquial, que se divide na fossa cubital, mas em alguns indivíduos ela pode ser a nível axilar, isso aí é a variação anatômica, né? Uma variação anatômica. Por quê? Porque o órgão ele não perdeu sua funcionalidade e nem o membro, né? Então é uma variação anatômica. Uma grave alteração morfológica que impede a função e, portanto, incompatível com a vida, denomina-se. Então, se é incompatível com a vida, o indivíduo ele teve uma alteração morfológica que é incompatível com a vida. Isso é uma monstruosidade, né? A anatomia constitucional está relacionada com os atributos do corpo, considerando, portanto, os indivíduos e suas diferentes raças. O indivíduo e suas diferentes raças. Esses atributos são classificados como? Então, se eu tenho as diferentes raças, né, os divididos se diferem uns dos outros, isso é o quê? Biótipos, né? Isso é um biótipo, porque não pode ser bioquímicos, já eliminaria, biológico já eliminaria também, né? Então, a letra C. UFMA 2023. As descrições anatômicas obedecem necessariamente a um padrão que não inclui todas as possibilidades das variações anatômicas encontradas na dissecação. Logo, quando há desvio do padrão anatômico com perturbação da função associada, mesmo não sendo incompatível com a vida, é considerado. Vamos lá. Então, aqui, né, o examinador aqui usou uma pegadinha, né, porque ele botou mesmo não sendo incompatível com a vida, é considerado. E aí, variação anatômica não, deformidade também não, evolução
Também não. Então a gente fica entre a C e a D para marcar aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que uma anomalia. Uma anomalia. Mas por que, Newton? Porque ele disse aqui na questão que, mesmo não sendo incompatível com a vida, se ele dissesse aqui que era incompatível com a vida, seria monstruosidade. A posição de descrição anatômica é caracterizada pelo indivíduo. UFMA 2023, né? Questão bem tranquila. Então, a posição de descrição anatômica é caracterizada pelo indivíduo ereto, né? Então, o indivíduo vai estar ereto, com o olhar para o horizonte, posição das mãos com a palma da mão voltada para frente, posição do membro inferior juntos e voltado para frente. Letra A. UFMA 2023 é considerado o pai da anatomia científica moderna e sua obra literária mais importante. Então, é pai da anatomia moderna. É pai da anatomia moderna. Quem é ele? Então, aqui é a letra B, né, como tratamos na aula. Andreas Vesalius, né, De Humani Corporis Fabrica. Então, Andreas Vesalius é o pai da anatomia moderna. UFMA 2023. A forma de estudo anatômica que consiste no estudo de região do corpo, visando ao conhecimento das relações anatômicas de uma determinada área corpórea. Então, qual é a divisão anatômica, né, que estuda essas relações sistêmica, topográfica, aplicada, radiológica, biotipológica? Então, qual seria a forma de estudo anatômico que consiste no estudo de região do corpo, visando o conhecimento das relações anatômicas de uma determinada área corpórea. Então, nada mais é que a anatomia topográfica, né? A anatomia topográfica que estuda a região do corpo. Anatomia topográfica. Universidade Federal do Piauí, 2018. Sobre a posição anatômica, observa-se na figura ao lado, teria uma figura aqui, né, que a gente teria que marcar, só que eu não coloquei. Marque a opção incorreta. Então vamos lá. Letra A. Posição anatômica é uma posição de referência que dá significados aos termos direcionados utilizados na descrição da parte da região do corpo? Sim. Para descrever a posição anatômica, o indivíduo deverá estar em posição ortostática, ou seja, em pé ou deitado, face voltada para frente, membros superiores e inferiores estendidos, palma das mãos voltadas para frente, assim como os dedos dos pés. Letra C. A posição anatômica nada mais é que um referencial para podermos localizar e descrever as estruturas anatômicas padronizadas a todos os anatomistas e profissionais da saúde. Verdadeiro. A discussão sobre o corpo e o modo como se movimenta a sua estrutura ou relação entre uma e outra área assumem que o corpo como um todo está em posição específica chamada de posição anatômica. Verdadeira. Os anatomistas, quando escrevem seus textos, referem-se ao objeto de descrição considerando o indivíduo como se estivesse em posição padronizada, verdadeiro também. Então aqui a nossa resposta é a letra B, né? A gente quer a resposta incorreta. Letra B. Universidade Federal do Piauí, 2018. A descrição anatômica tanto do corpo quanto dos órgãos são baseados em três principais planos de secção, que passando através do corpo na posição anatômica.
Analise a figura ao lado e sobre os planos de identificação a opção incorreta. Também teria uma figura aqui, mas não foi colocado porque não caberia no slide. Então vamos lá. Ele quer saber o quê? Ele quer saber aqui sobre as descrições anatômicas humanos são baseadas em 3 principais planos. Então ele quer saber os planos, né, que passam através do corpo. Então ele quer a resposta incorreta sobre os planos, sobre esses planos. Então vamos lá. O plano coronal, também denominado de plano horizontal, plano coronais, também denominado de planos horizontais. São planos que dividem o corpo em parte superficial e profundo. Então, de cara, né, já deu aqui a resposta. Mas vamos para as outras alternativas. Plano sagital mediano, plano vertical, sim, que passa longitudinalmente, sim, através do corpo, dividindo em metade direita e esquerda, verdadeiro. Planos sagitais paramedianos são planos verticais que passam através do corpo, paralelo ao plano mediano, verdadeiro. Plano frontal ou coronal são planos verticais que passam através do corpo em um ângulo reto ao plano mediano, dividindo em partes anterior e ventral ou dorsal, verdadeiro também. Plano transversais ou horizontal são planos que passam através do corpo em ângulo reto com o plano coronal ou frontal mediano, dividindo o corpo em parte superior e inferior, verdadeiro. Então a nossa resposta é a letra A. A de amor. Questão 12. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2025. A anatomia humana baseia-se, sobretudo, no estudo dos órgãos e demais estruturas orgânicas que compõem o corpo humano e na relação morfofuncional entre as diferentes partes do corpo. Desse modo, é imprescindível o conhecimento de como esses elementos estão espacialmente dispostos no organismo. Geralmente, esse estudo é feito com base na posição anatômica com referência universal utilizada em todos os níveis de aprendizados, do básico ao clínico. Considerando os estudos anatômicos de uma pessoa viva, a posição anatômica correta é aquela em que a pessoa está. Então vamos ver. Que a pessoa está. Decúbito dorsal, letra B, não, né? A gente já elimina. A letra D, decúbito dorsal, também a gente já elimina. Então a letra D e a letra B já estão eliminadas. Então vamos para a letra A e a letra C. De pé, com os membros inferiores aproximados, planta do pé no chão, membro superior estendido ao longo do tronco, palma da mão voltada anteriormente e face voltada para a frente. Letra C. De pé, com os membros inferiores levemente flexionados. Não, então a resposta é a letra A, né? Nossa resposta é a letra A. Vamos lá. Questão 13. Para o estudo da anatomia humana, é necessária a utilização de técnicas que propiciem a visualização de estrutura interna e localizadas em regiões diferentes do corpo humano. Para tal, as secções em planos e as técnicas de dissecação são utilizadas rotineiramente no laboratório de anatomia humana. Ao se analisar um plano de secção do corpo realizado com a finalidade de estudar anatomia, observa-se que o plano de secção. Vamos lá. Letra A. Coronal tem um sentido anterior e divide o corpo em duas partes, uma superior e uma inferior. Não. Aí seria transversal ou horizontal. Transversal não é utilizado para membros superiores e inferiores. Não, pode ser usado sim. Sagital divide o corpo em 2 antímeros, direito e esquerdo. Frontal, não. Então a letra C é a nossa resposta, né? Sagital divide o corpo em 2 antímeros, de 2 partes iguais, direito e esquerdo. Universidade Federal da Amazônia, 2023.
Algumas descrições anatômicas são baseadas em 4 planos imaginários de secção, mediano, sagital, frontal e transverso, que intersectam o corpo em uma posição de descrição anatômica. Em relação a esse plano de secção, é correto afirmar que o plano, vamos lá, letra A, frontal, é um plano horizontal, frontal é um plano horizontal que divide o corpo paralelamente ao plano mediano. Não. Frontal é um plano vertical que corta o corpo longitudinal e divide o corpo em metades direita e esquerda. É errado, porque aí seria sagital, né? Letra C. Sagital é um plano horizontal que atravessa o corpo em um ângulo reto com o plano mediano dividido desta forma o corpo em parte cranial e caudal. Também não, né? Aí seria o plano horizontal. Plano frontal é um plano vertical que divide o corpo em partes anterior, ventral e posterior dorsal. Então, a letra D, a nossa resposta, né? Frontal ou coronal é um plano vertical que divide o corpo em partes ventral ou em partes posteriores dorsal. Letra D. Universidade da Amazônia, 2023. O corpo é construído segundo alguns princípios fundamentais que, em conjunto, são conhecidos como princípios gerais da construção corpórea. O princípio pelo qual o segmento axial do corpo humano é construído esquematicamente por 2 tubos, um ventral e um também chamado de visceral, e o outro dorsal também chamado de neuronal é antimetria? Não, né? Antimetria, ela divide o corpo, né, em antímeros, né? Estratificação? Não, ela estuda o corpo através dos estratos, né? Estratificação. Estratimetria? Também não, né? Metametria? Não, né? Ela vai dividir o corpo em partes chamadas de metâmeros, né? Então aqui é a letra E, a paquimeria, né? A paquimeria, que estuda o corpo aí através de 2 tubos. Questão 16. Normalmente observamos características diferentes existentes entre as pessoas, podendo essas seres internas, como os órgãos ou vasos, e externas, como no nariz. Quando essas características diferem, não prejudicam a função, é chamado de anomalias, monstruosidade, biótipos. O que é? O que seria, galera? Vamos lá. Então, quando essas características não prejudicam a função, são chamadas de variação anatômica, né? Variação anatômica. Questão 17. Esta posição foi adotada em todo o mundo com o objetivo de facilitar a descrição das estruturas que compõem o corpo humano. O indivíduo em pé, olhando para o horizonte, com os membros inferiores e calcanhares unidos, com os membros superiores junto ao tronco e as palmas das mãos voltadas para a frente. Com relação ao estudo do corpo humano, analise a alternativa que apresenta essa posição. Tranquilo, né, galera? Aí é a posição anatômica. Letra A. Questão 18. Os planos e secções dividem o corpo humano tanto na dissecação quanto na necrópsia. O plano anatômico, que divide o corpo humano em 2 metades simétricas e que passa por vários pontos anatômicos, como o nariz e o umbigo, divide o corpo na metade direita e esquerda, é denominado de direita e esquerda. Bem tranquilo, né, gente? Então, é o plano sagital, certo? Que vai dividir o corpo em direita e esquerda. Questão 19. Esplancnologia. Ele quer saber o que faz
essa ciência, né? A esplanquinologia. Questão 19. Esplanquinologia. A questão quer saber o que é essa ciência. Então vamos lá. Letra A. Parte da anatomia que estuda as vísceras. Parte da anatomia que estuda os ossos dos pés. Parte da anatomia que estuda os ossos da mão. Parte da anatomia que estuda os músculos. As alternativas A, B, C, D e D estão incorretas. E, A, E. Então, esplanquinologia é a parte da anatomia que estuda as vísceras, né? Letra A. Questão 20. O corpo humano é construído segundo alguns princípios fundamentais que prevalecem para os vertebrados, os chamados de princípios da construção corpórea. Durante a dissecação de um cadáver ou parte dele, segue-se os preceitos de um dos princípios como referência. Analise a alternativa que apresenta o princípio utilizado. E aí, qual seria o princípio? Estratigrafia, paquimetria, metameria, antimeria. Então a gente usa o princípio da estratigrafia, né? Então esse é o princípio que a gente usa quando vai fazer a dissecação de um cadáver. Letra A. Questão 21. Diz assim: a nomenclatura anatômica é um dado essencial para a comunicação entre os profissionais de saúde que trabalham em conjunto. Está incluída na definição de posição anatômica a seguinte inscrição. Então ele quer o conceito de posição anatômica. Se formos por eliminação, a letra E está eliminada porque fala decúbito dorsal, a letra D está eliminada por fala decúbito ventral e a letra B está eliminada porque ela fala mão virada para dentro, né? Então já está eliminada essa questão. E a letra C também está eliminada porque ela fala membros superiores pendentes e palma da mão virada para fora. Então está eliminada também. Então nossa resposta é a letra A. Letra A. Questão 22. Fala assim. Assinale a alternativa correta sobre o termo de comparação utilizado para a posição relativa às duas estruturas entre si. Proximal. Questão 22. Diz assim: assinale a alternativa correta sobre os termos de comparação utilizados para as posições relativas de duas estruturas entre si. Então vamos lá. Proximal significa que a estrutura está perto do profissional que está manuseando? Não. Distal significa que está longe do profissional que está manuseando? Não. Proximal e distal são termos que se referem à localização de uma estrutura em relação à raiz do seu membro ou órgão? Letra D. Proximal é sinônimo de anterior? Claro que não. Distal é sinônimo posterior? Também não. Então a nossa resposta é a letra C. Certo, galera? E essa foi então a nossa aula. Newton Boas promete e faz. Questão 22. Diz assim: assinale a alternativa correta sobre os termos de comparação utilizados para as posições relativas de duas estruturas entre si. Então vamos lá. Proximal significa que a estrutura está perto do profissional que está manuseando? Não. Distal significa que está longe do profissional que está manuseando? Não. Proximal e distal são termos que se referem à localização de uma estrutura em relação à raiz do seu membro ou órgão? Letra D. Proximal é sinônimo de anterior? Claro que não. Distal é sinônimo posterior? Também não. Então a nossa resposta é a letra C.
Certo, galera? E essa foi, então, a nossa aula. Newton Boas promete e faz.